Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando a todos, eminentes pares, ilustres representantes do Ministério Público, advogados, partes e servidores desta Igreja Corte. Conclamo os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou por aprovada. Retirado de pauta a pedido do relator o processo 109.480, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado estadual, requerente Jovelina Maria Marinho da Costa, relator Dr. Rodrigo Curvo. Pedido de preferência, processo 164.475, ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder econômico, de poder político, autoridade, locação de imóvel para a Prefeitura Municipal de Tesouro, para funcionamento de comitê eleitoral. Requerente coligação Coragem, atitude para mudar. Requerido Hilton Ferreira Barbosa, José Geraldo Riva, Araí Carlos da Fonseca, Rui Carlos Ottoni Prado, Janete Gomes Riva, Francisco Tarquínio Daltro, Manuel de Souza Paulo Nicodemos Gasparotto, Janaína Grace Riva Moreira Lima. Desembargador Luiz Ferreira, o relator, está com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos, principalmente os advogados presentes. Relatório. Trata-se de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder de autoridade e de poder econômico proposta pela coligação Coragem e Atitude para Mudar contra Hilton Ferreira Barbosa, Janete Gomes Riva, Araí Carlos da Fonseca Filho, Rui Carlos Ottoni Prado, Manuel de Souza, Paulo Nicodemo Gasparotto, Francisco Tarquínio Daltro, Janaína Grace Riva Moreira Lima e José Geraldo Riva, pela suposta utilização de bem imóvel locado pelo poder público para a instalação de comitê de campanha da coligação Viva Mato Grosso durante o processo eleitoral de 2014. Relata inicial que o requerido Hilton Ferreira Barbosa, na condição de prefeito do município de Tesouro, Mato Grosso, firmou o contrato número 48 de 2014 para alocar imóvel daquela municipalidade com finalidade exclusiva de servir como sede de fábrica de costura durante o período de 11 de 3 de 2014 a 31 de 12 de 2014. Entretanto, alega a requerente que, aspas, segundo informações obtidas, o projeto original deu lugar ao comitê da coligação Viva Mato Grosso, tendo como beneficiados diretos os candidatos investigados, Janete Gomes Riva, Araí Carlos da Fonseca Filho, Rui Carlos Ottoni Prado, Manuel de Souza, Paulo Nicodemos Gasparotto, Francisco Tarquínio Daltro, Janaína Grace Riva Moreira e o ex-candidato José Geraldo Riva, fecha aspas, cujo aluguel foi pago com o dinheiro da municipalidade. 4. Aduza a representante que a conduta perpetrada pelos representados insere-se na vedação contida no artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504, qual seja, entre aspas, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político, coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração, direto ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios dos municípios, fecha aspas, tornando necessária a cassação dos registros ou diploma dos candidatos beneficiados, a suspensão da conduta, a aplicação de multa e demais punições. Prossegue a requerente afirmando que, aspas, o abuso do poder político e econômico, bem como atos de improbidade administrativa cometidos pelos investigados é ululante, vez que em conjunto infringem a lei eleitoral, pois se utilizam de um imóvel com finalidade pública para se beneficiar das eleições de 2014. Ao final de sua petição, a requerente postula a procedência da ação para que sejam cassados os registros de candidaturas, ou seja, expedidos os diplomas dos requeridos, aplicando-se a todos indistintamente a sanção de multa no máximo legal, bem assim a declaração de suas inelegibilidades pelo abuso de poder econômico, artigo 1º, linha D, da Lei Complementar 64/90, e a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário, artigo 25 da
Lei 9.504/97. Pelo despacho que contradiz suas folhas, esta relatoria recebeu a vertente ação e determinou a citação de todos os novos requeridos para apresentação de defesa. José Geraldo Riva, com base na peça acostada às folhas e folhas, apresenta preliminares de legitimidade de parte inépcia da inicial e, no mérito, alega serem inverídicos os fatos alegados pela requerente, notadamente porque o contrato de locação do imóvel celebrado com o município de Tesouro já havia sido rescindido no dia 29 de 8 de 2014, esclarecendo outro sim ter alugado o local diretamente com seu proprietário para fim de instalação de comitê de campanha no dia 5 de setembro de 2014, conforme documentos apresentados que se encontram nas folhas 42 e 46, pugnando ao final pelo acolhimento das preliminares arguídas ou, alternativamente, pela improcedência de todos os pedidos deduzidos na pré-facial. Janete Gomes Riva e Janaína Grace Riva Moreira Lima, em sua contestação julgida às folhas 48 e 57, deduzem preliminares de legitimidade de parte e de inépcia da inicial, asseverando no mérito que os fatos alegados pela requerente seriam inverídicos, não havendo, pois, aspas, instalação de comitê imóvel locado pago pelo município de Tesouro, fecha aspas, porquanto o referido contrato de locação foi rescindido no dia 29 de agosto de 2014, tendo sido regularmente alugado, asseverando outro sim, que os aluguéis foram quitados com os recursos arrecadados pela campanha dos candidatos sucedentes, José Riva e em seguida Janete Riva, não configurando qualquer irregularidade. Francisco Tarquínio Daltro, por sua vez, afirma não ter qualquer relação com os fatos narrados na exordial, uma vez que não instalou o comitê de campanha naquela localidade, requerendo com esses argumentos a improcedência da ação. Hilton Ferreira Barbosa, em sua peça de defesa acostada às folhas de 104 e 111, afirma que o contrato de locação celebrado entre a Prefeitura Municipal, leia-se município, e o proprietário do imóvel foi interrompido durante sua vigência em 29 de 8 de 2014, mediante o distrato 05/2014, cópia encartada da folha 114, sendo falsa a afirmação de que a municipalidade estaria arcando com os custos do comitê de campanha dos candidatos requeridos, colimando ao final pela improcedência da ação e aplicação da sanção por litigância de má-fé, a coligação Coragem e Atitude para Mudar. Por final, Rui Carlos Ottoni Prado apresentou contestação acostada às folhas 141 e 147, postulando a improcedência desta AGE, uma vez que, aspas, não participou e sequer se beneficiou do ato abusivo, sem contar que, aspas, não há qualquer licitude no caso em apreço. No despacho que se vê as folhas 157, foram declarados réveis os seguintes representados: Araí Carlos da Fonseca Filho, Manuel de Souza e Paulo Nicodemos Gasparotto. Por ordem desta relatoria, o prefeito municipal de Tesouro apresentou às folhas 193 e 200 informações quanto ao período de locação do imóvel bijurgado, cópias do contrato 48/2014 e do distrato 015/2014, bem como os extratos de suas respectivas publicações no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. Não havendo postulação de diligências adicionais, a requerente e o requerido Francisco Tarquínio Daltro ofertaram tempestivamente suas alegações finais, tendo o parquê eleitoral opinado pela procedência da preliminar de legitimidade passiva de Francisco Daltro e de Janete Riva, e no mérito pela improcedência desta AIGE. É o relatório. Poço, doutor Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Eu mantenho o parecer. Mantido o parecer pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial, pela ilegitimidade passiva dos representantes Francisco Tarquínio Daltro, Janete Riva, e no mérito pela improcedência da ação. Devolvo a palavra ao eminente relator. Voto. Primeiro preliminar, da inépcia da inicial. Eminentes pares, os requeridos José Geraldo Riva, Janete Gomes Riva e Janaína Grace Riva Moreira Lima aduzem ser inepta pessoa inicial, uma vez que a requerente teria formulado pedidos ilógicos, confundindo conduta vedada e abuso de poder, tornando-se imprescindível, tornando-a imprestável ao desiderata que se propôs. Sem razão, no entanto, os requeridos
porquanto é lícita a acumulação de ação de investigação judicial eleitoral com representação eleitoral, daí porque não há confusão entre os fatos narrados pela requerente. Desse modo, sem maiores delongas, deve ser afastada essa questão preliminar, isso porque é prefacial, apresenta satisfatoriamente as condutas em tese perpetradas, narra os fatos de modo lógico e concatenado, apresenta pedidos delimitados e compreensíveis e, por fim, está embasado em documentação que supostamente alberga os argumentos apresentados. Diante disso, rejeita a preliminar de inépcia da petição inicial ante sua regularidade. É como vota essa preliminar. Consulto se há alguma divergência. De acordo. Afastada a preliminar de inépcia da inicial, devolvo a palavra ao gabinete relator. Segunda preliminar da ilegitimidade de partes. Os requeridos José Carlos, José Geraldo Riva, Janaína Gleice Riva Moreira Lima deduzem esta preliminar sobre o argumento de que há ilegitimidade passiva por parte deles, fundamentando o primeiro ter tido seu registro de candidatura indeferida e a segunda não ter qualquer participação na instalação do Comitê de Campanha de Tesouro do Mato Grosso. A Procuradoria Regional Eleitoral, em suas alegações finais, rejeita esta preliminar, mas reconhece em favor de Francisco Daltro e de Janete Riva, uma vez que não foram narrados quaisquer fatos relacionando-os diretamente ao suposto ilícito. Sobre o tema, o artigo 22 da Lei 6490 preconiza de forma clara em sua afirmação. Está aqui, eu vou poupar da leitura, Vossas Excelências estão acostumados com a leitura desse preceptivo. Nesse contexto, impõe ressaltar que a AIGE serve para investigar tanto o responsável pelo abuso quanto o candidato ao partido beneficiário do ato ilícito, de modo que os requeridos devem ser considerados parte legítima para responder a esta ação, uma vez que suas eventuais responsabilidades serão verificadas quando do exame do mérito. Com essas considerações, rejeita a preliminar de legitimidade do par dos requeridos José Riva, Janaína Riva, Francisco Daltro e Janete Riva, mantendo-as, por conseguinte, no polo passivo desta áxio. É como vota essa preliminar. Consulto se há alguma divergência quanto à preliminar votada. De acordo também com o relator. De acordo, desembargador Teixeira, retomando a palavra. O cerne da controvérsia cinge-se a verificar se o imóvel objeto do contrato de locação 48/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tesouro, leia-se Município de Tesouro, e o proprietário José Antônio Barbosa de Santana, teve sua finalidade pública desviada para a instalação de comitê de campanha dos candidatos. Pede para o menino liberar, tem que se liberar aqui. Libera. Ah, tá. Desculpa. Os preliminares estavam liberados? Estavam. Quem libera para mim é meu superassessor, Rodrigo. Nada, não. Vou começar de novo. Ministros pares, o cerne da controvérsia cinge-se a verificar se o imóvel objeto do contrato de locação 48/2014, firmado entre a Prefeitura Municipal de Tesouro, leia-se Município de Tesouro, e o proprietário José Antônio Barbosa de Santana, teve sua finalidade pública desviada para a instalação de comitê de campanha dos candidatos requeridos ou diversamente, se foi contratado e utilizado diretamente pelos demandados sem qualquer tipo de custeio ou subvenção pelo erário. Esqueça esse público aí. Em relação ao mérito da demanda, tem-se que não deve prosperar os pedidos sancionatórios da coligação Coragem e Atitude para mudar. Eis que, por todos os elementos de provas produzidos e colacionados nestes autos, ficou cabalmente demonstrada a irregularidade na contratação e utilização do imóvel como sede do Comitê de Campanha Eleitoral, não configurando a vedação contida no artigo 73, inciso 1, nota de rodapé, abaixo, da Lei 9.504/97, tampouco qualquer forma de abuso de poder político ou de autoridade nos modos que dispõe o artigo 22 da Lei Complementar 64, abaixo parcialmente transcrito, que eu vou poupá-los novamente da leitura. Continuando. Os fatos, conforme demonstrado nesse caderno processual, alicerçado em confiável documentação comprobatória, não deixam margem de dúvida quanto à inexistência de qualquer ilícito eleitoral. A Prefeitura Municipal de Tesouro, leia-se Município de Tesouro, celebrou o contrato de locação número 48/2014 pelo período de 11 de 3 de 2014 a 31 de 2 de 2014, com o intuito de utilizar o imóvel para a instalação de, abre aspas, uma fábrica de costura. Entretanto, optou por mudar referido ateliê para local ao lado da sede da Prefeitura.
afirmando na data de 29 de 8 de 2014 o distrato, firmando o distrato 05 de 2014, que foi publicado no Jornal Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso, 16 de 10 de 2014, folha 200. Já desinibido do ônus público, o imóvel foi alugado pelo então candidato José Riva no dia 5 de 9 de 2014, tendo sido rescindido no dia 15 de 9 daquele mesmo ano, em razão do indeferimento do registro de candidatura. Registro que a referida locação foi devidamente registrada pelo requerido em sua prestação de contas de campanha, conforme se vê na documentação acostada às folhas 42 e 45, com valores muito próximos daqueles praticados no contrato anterior com o Poder Público Municipal. Já no dia 16 de setembro de 2014, data da publicação do supracitado distrato, firmou-se novo contrato de locação, desta feita com a candidata Janete Riva, para a continuidade das atividades do Comitê de Campanha Eleitoral. Igualmente, as informações relativas a este novo aluguel foram declaradas na prestação de contas da chapa majoritária encabeçada pela requerida, sendo possível aferir a regularidade do seu modo de custeio. Registra-se ainda o fato de que as alegações construídas pela coligação requerente fundam-se tão somente especulações em suposta má-fé e encobrimento do ilícito, falhando sepulcralmente a autora na produção probatória, tanto que não arrolou nenhuma testemunha, tampouco requereu qualquer diligência complementar quando lhe foi oportunizada. A ilustrada Procuradoria sobre o tema assim se manifestou. Aspas, a instrução probatória demonstrou de forma satisfatória que o contrato de locação 48 de 2014, firmado com o ente municipal, foi rescindido em 29 de 2 de 2014, muito antes, portanto, do candidato José Riva ter alugado o imóvel objeto de contenda para fins de instalação do comitê eleitoral. Conforme se observa as folhas 42 e 43, José Riva firmou o contrato de locação com o proprietário do imóvel na data de 5 de setembro de 2014 e 11 dias depois rescindiu o negócio jurídico em razão do indeferimento de seu requerimento de registro de candidatura e efetuou o pagamento parcial do aluguel, R$200. Nesse mesmo dia, 16 de novembro de 2014, ocorreu a publicação do distrato número 5 de 2014, bem como o novo contrato de locação firmado agora com a candidata Janete Riva, ocasião em que foi pago o aluguel de R$400. Importante registrar, a propósito, que a suposta irregularidade já havia sido alvo de investigação preliminar pelo promotor eleitoral Marcelo D. Mansur, muito antes da propositura da presente demanda, folha 115-119. A demora de 17 dias para publicar o distrato 05 de 2014 não é argumento suficiente para supor que a citada rescisão e o pagamento efetuado pela campanha de José Riva foi forjado para encobrir a prática de abuso de poder e ou conduta vedada, até porque, conforme relatado pela defesa, esse atraso é corriqueiro, tanto que o próprio contrato 4818, firmado em 11 de 3 de 2014, foi publicado somente 16 dias depois, especificamente em 27 de março de 2014. No seu vídeo, ademais, continua o parquê eleitoral, que o valor pago pela Prefeitura de Tesouro a título de aluguel à época da vigência do contrato era de 316, quantia esta bem inferior ao valor pago pelas campanhas José Riva, R$200, Janete Riva, R$400, em apenas 30 dias de locação. Logo, não parece crível que o proprietário do imóvel locado tenha assinado o distrato com data retroativa, de modo a compactuar com o abuso que a parte autora alega ter ocorrido. Raciocínio diverso poderia se extrair desse contexto se a parte representante tivesse logrado provar que a Prefeitura de Tesouro tenha efetuado pagamento de aluguel ao senhor José Antônio Barbosa de Santana, referente à primeira quinzena de setembro de 2014. Acontece que a autora sequer se empenhou em demonstrar isso nos autos. Fecha aspas. Diante dessa clara evidência, eu termino dizendo, posto isso, ao considerar não ter sido praticada a conduta vedada do artigo 73, inciso 1 da Lei 9.504/97, e por não ter vislumbrado dos autos provas acerca do alegado abuso do poder político e de autoridade, julgo improcedente esta ação de investigação judicial eleitoral, em sintonia com o parecer ministerial que acabei de ler para vossas excelências, a parte que guardava pertinência. Como voto? Como vota o doutor Lídio Modesto? Eu ouvi atentamente o voto do eminente relator, eu não tenho dúvida em acompanhá-lo, apenas recordando que Tesouro é a cidade do nosso, nosso amigo Paulo. Não vou me jogar impedido. Tá certo, tá certo. Doutor Flávio Bertin, como vota? Com o eminente relator, excelência.
Dr. Ricardo Almeida. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Dr. Paulo Sodré de Tesouro. Com o relator. Dr. Rodrigo Curvo. De acordo com o eminente relator. Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, também, por unanimidade, julgou improcedentes os pedidos nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 13490, pedido de providência, declaração de existência de justa causa para a desfiliação partidária, requerente Janaína Grace Riva e requerido Diretório Regional do Partido Social Democrático. Parecer pela procedência do pedido. Dr. Paulo César, antes de passagem a palavra, tratando de caso mais singelo, já antecipa o parecer e entrega a palavra para a excelência. Senhor presidente, trata-se de ação de declaração de existência de justa causa para a desfiliação partidária proposta por Janaína Grace Riva, deputada estadual eleita no pleito de 2014 nesta capital, em desfavor do Diretório Regional do Partido Social Democrático PSD, com o escopo de obter o reconhecimento e declaração de dupla justa causa para a requerente se desfiliar da agremiação requerida, isentando-a da perda de mandato eletivo ancorada na Lei dos Partidos Políticos, alterada pela Lei 1365, de 29 de setembro de 2015, e também na Resolução TSE 22610. A primeira causa alegada pela requerente faz referência ao fato de seu partido, PSD-MT, ter sofrido significativa mudança com a posse da chapa majoritária eleita em 2014 e dos novos parlamentares estaduais eleitos, cujo presidente, senhor Neurilan França, declarou apoio para o atual governo estadual, o qual foi, entre aspas, adversário frontal da chapa encabeçada pela própria agremiação requerida. Fecha aspas. Além disso, o fato de o atual governador ter migrado para o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, opositor ferrenho do atual governo federal, do qual o PSDB apoiou intensamente, e ainda as articulações das diferentes esferas do partido para que o vice-governador, senhor Carlos Henrique Baqueta Fávaro, assumisse o comando do PSD no estado de Mato Grosso. A segunda causa se refere à discriminação pessoal sofrida pelo requerente nos quadros partidários por ter sido alijada de todo o processo de mudança da direção do PSD-MT. Pugna pela realização de audiência de instrução e julgamento, indicando desde já 3 testemunhas. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, a fim de que seja declarada a existência de justa causa para a sua desfiliação do PSD Mato Grosso, sem a perda do mandato eletivo conquistado no pleito de 2014. Juntou com exordial os documentos de folha 32 e 83. Devidamente citado, o requerido apresentou resposta, manifestando concordância com a desfiliação do requerente diante de severas incompatibilidades nas posições políticas partidárias adotadas pela requerente e pelo Partido Social Democrático. Não rolou testemunha nem indicou outras provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Instada a se manifestar, a douta Procuradora-Geral Eleitoral opinou pela procedência do pedido em razão da presença da justa causa, previsto no inciso 3º, parágrafo 3º do artigo 1 da Resolução TSE 22610, qual seja mudança substancial do programa partidário, afastando, contudo, a incidência de grave discriminação pessoal arguida pelo requerente. É o relatório. Como já foi feito o voto, passo o parecer, passo direto ao voto. Consigo inicialmente que, embora tenha a requerente arrolado testemunhas na petição inicial, deixei de efetuar a instrução processual para a colheita de provas oral por entender que há nos autos elementos suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 331 do CPC. Com efeito, trata-se de matéria de direito e de fato, sem necessidade de produção de provas em audiência. A análise dos fatos. O Instituto da Fidelidade Partidária trata, dentre outras questões, de obrigação de lealdade que o mandatário deve ter com seu partido político de origem. Eu vou poupar a leitura dessa primeira parte, porque há concordância do Ministério Público, do próprio requerido, com a mudança da orientação partidária, está bem aqui no voto. Eu vou me ater apenas e tão somente ao segundo aspecto em que a requerida argumenta que houve discriminação em relação a ela, e quanto ao qual se insurge o Ministério Público e também o requerido que não concorda com esse ponto.
Nesse sentido, a discordância do requerido recai somente sobre a alegação de grave discriminação pessoal, sustentando que a atual gestão foi construída por meio de comissão provisória, que para ser construída prescinde de processo seletivo, sendo necessária tão somente deliberação e determinação exarada pelo Diretor Nacional, e essa comissão foi nomeada pelo Diretor Nacional e, portanto, não houve eleição para diretório. Em decorrência disso, não há que se falar em possibilidade de participação da autora em processo seletivo para a composição do quadro gestor do partido. A conclusão ministerial foi também nesse sentido, e aqui eu deixo de ler, porque está muito bem fundamentado pelo parecer do Ministério Público, evidenciando que não houve nenhuma discriminação. No caso dos autos, o descontentamento da requerente com a condução do processo de escolha de novos dirigentes do partido, conforme descrito inicial e demonstrado na documentação encartada nos autos, não pode servir de argumento suficiente para configurar grave discriminação pessoal. Aqui eu trago à colação uma jurisprudência que é exatamente a questão. Grave discriminação pessoal no processo de escolha de representante partidário. Leio aqui apenas a parte negritada. Na espécie, a alegada ausência de debate no processo de escolha do novo presidente estadual do partido agravado revela a existência de mera disputa intrapartidária entre filiados, tendo por objetivo o alcance de posição política mais elevada dentro da agremiação, circunstância que não constitui justa causa para a desfiliação do agravante. Portanto, acolhendo apenas a primeira alegação e não a segunda, com essas considerações e harmonia com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido, deduzido na inicial para declarar existente a justa causa para a desfiliação partidária do PSD-MT, da deputada estadual Janaína Grace Riva, com fundamento no artigo 22A, parágrafo único, inciso 1 da Lei dos Partidos Políticos, que é a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, isentando-a da perda do mandato eletivo. É como voto, senhora presidente. Consulto se há alguma divergência do eminente relator. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido declarando a existência de justa causa para desfiliação partidária nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 13092, prestação de contas Partido Republicano Brasileiro, requerente Cláudio José da Silva, presidente da Comissão Executiva Regional, e o relator é o Dr. Rodrigo Curvo. Já antecipo que eu parecer pelo não conhecimento da petição de documentos de folha 279-355 e no mérito pela desaprovação das contas. E já está mantido, Dr. Rodrigo. Obrigado, senhor presidente. Relatório. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Republicano Brasileiro de Mato Grosso, PRB, referente às eleições de 2010. Relatório preliminar da CCEA, após análise das contas, apontou diversas irregularidades, ponderou por diligências junto à agremiação para saná-las. Ao ser devidamente intimado para regularizar a representação processual e sanar as irregularidades apontadas, o partido limitou-se a juntar instrumento procuratório, bem como requerer vista dos autos por 20 dias. O pedido foi concedido e publicado no edital em 24/11. No mesmo dia, o patrono do requerente fez cargo dos autos, os quais foram devolvidos em 27/1/2015, sem qualquer manifestação. A CCEA apresentou parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas, por entender que as irregularidades e omissões detectadas comprometem sua regularidade. Dado vista à ilustre Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas. O requerente, de forma extemporânea, apresentou as folhas justificativas e documentos com a finalidade de sanar as irregularidades apontadas. Após a análise dos novos documentos, a CCEA ponderou pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas, por entender que a juntada dos novos documentos foram capazes de sanar as irregularidades conforme manifestação de folhas. Dado vista novamente a douta Procuradoria Regional Eleitoral, reiterou o parecer anterior e opinou pela desaprovação das contas do Partido Republicano Brasileiro atinentes ao exercício 2010. Esse é o relatório. Prossigo com o voto. Referem-se os autos à prestação de contas anual do Partido Republicano Brasileiro relativo ao exercício 2010. A CCEA, em análise preliminar, detectou irregularidades, sugerindo a realização de diligências a fim de saná-las. Passado o prazo para manifestação, o requerente protocolizou petição acompanhada de explicações justificativas. Diante disso, os autos foram novamente encaminhados para a emissão do relatório final da CCEA, que dessa vez opinou pela aprovação das contas com ressalvas e permanecendo as seguintes irregularidades. 1. A ausência da autenticação do livro diário no ofício civil. O órgão técnico detectou que o livro diário não foi autenticado, mesmo após manifestação do partido.
O requerente informou que não havia autenticado no ofício civil à época da apresentação da prestação de contas, por entender que caso tivesse alteração a ser feita em razão da análise do TRE, uma vez registrado, isso não seria possível. Justificou ainda que para registro do livro referente ao ano 2010 é necessário o registro dos livros anteriores, os quais encontravam-se em poder do TRE. Alega ainda que solicitou os livros através de ofício, protocolizado em 11 de março de 2015, conforme cópia. Eminentes pares, quanto a essa irregularidade, considero inconsistência de natureza formal que não compromete a lisura das contas e sejam apenas indicação de ressalva. Segunda inconsistência seriam os recibos relativos às despesas com aluguéis e lançamento de despesas de exercício anterior, como se fosse do exercício corrente. O requerente substituiu a fotocópia do recibo de aluguel folha 113 pelo documento original, mencionando o mês a que se refere, como também os recibos referentes aos pagamentos de aluguéis que estavam na prestação de contas, apresentados somente com a comprovação do cheque emitido, as folhas, conforme documentos comprobatórios anexados às folhas 301 e 320. Quanto ao lançamento de despesas de exercício anterior, como se fosse do exercício corrente, o partido alegou que realmente houve uma divergência no histórico referente ao pagamento de aluguel em 12 de janeiro de 2010. Trata-se, na verdade, de aluguel referente ao mês de dezembro de 2009, no entanto, foi lançado como despesa de 2010 por não ter sido provisionado e quitado em 2009. O órgão técnico, no caso a nossa CCIA, considerou parcialmente sanada a irregularidade, vez que foram apresentados todos os recibos originais, persistindo, no entanto, a inconsistência quanto ao registro contábil efetuado pelo regime de caixa, quando na verdade deveria ser pelo regime de competência. Quanto a esse item, também considero a irregularidade de natureza formal, não ensejando a desaprovação, mas apenas a indicação de ressalva. O item 3, faturas relativas à energia elétrica em nome de terceiros, divergência em valor da fatura. Em justificativo, o partido alegou que as faturas de energia elétrica estavam em nome do antigo locatário do imóvel, mas que já havia efetuado a alteração junto à rede SEMAT, como pode ser observado a partir das contas do mês 8 de 2010. Alegou ainda que a fatura com endereço divergente em nome de Milton Alves Maia foi escriturada indevidamente, uma vez que o documento foi enviado de forma errada pelo partido e não se trata de despesa da agremiação. Finalizou justificando que essa despesa não teve reflexo na parte financeira, por ter sido paga através de doação. Anexou ainda as folhas 324 e 333, extratos fornecidos pela rede SEMAT, que identificam a quitação das faturas que constam na prestação de contas, sem comprovante de pagamento ou autenticação. Considerando que o partido demonstrou boa-fé em justificar a inconsistência e anexar documentos comprobatórios para saná-la, entendo também que referida irregularidade não enseja a desaprovação das contas, apenas indicação de ressalva. Não contabilização das despesas com o contador. O pagamento referente ao honorário contábil para a Contitec, Auditoria e Contabilidade, foi através de doação da tesoureira Josinete Mendes do Nascimento. A CCIA informou que, mesmo que o partido tenha apresentado o termo de doação de serviços contábeis, tal fato não sana a ausência de escrituração da referida despesa. No entanto, é de se ressalvar que a doação não foi omitida, demonstrando a boa-fé do partido e a transparência na aplicação dos recursos. Ressalto ainda, segundo informações prestadas pela CCIA, que o partido não recebeu repasses do fundo partidário no exercício 2010, o que afasta, em caso de má aplicação de recursos, a devolução aos cofres públicos. Assim, eminentes pares, tenho que as irregularidades apontadas pelo órgão técnico não ensejam a desaprovação das contas, vez que o partido logrou êxito em comprovar a aplicação dos recursos referentes ao exercício 2010. Os apontamentos feitos pela CCA foram justificados e demonstrada a boa-fé da agremiação é de se aprovar com ressalvas as contas sob exame. Com essas considerações, em dissonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, aprovo com ressalvas as contas do Partido Republicano Brasileiro, PRB de Mato Grosso, relativas ao exercício financeiro 2010. É como voto, senhora presidente? Consulto o desembargador Luiz Ferreira como voto. De acordo. Doutor Lídio. Também de acordo. Doutor Flávio. De acordo, Doutor excelência. Ricardo Almeida. De acordo. Doutor Paulo César. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do Partido Republicano Brasileiro, PRB-MT, relativas ao exercício 2010, nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Julgamento em bloco a pedido do nobre relator, doutor Paulo César. São eles 2.3 da pauta, 2.4, 2.5 e 2.6. Eu vou antecipar, parece-me que todos eles, ao parecer é o mesmo, isso, doutor Douglas, e Vossa Excelência ratifica todos eles, então fica mais fácil, eminente relator. Transfiro a palavra. Senhora presidente, nesse bloco, trata-se daquela situação já
repetida várias vezes nessa corte, em que o candidato apresenta as contas, é intimado para cumprir diligências e não se manifesta, e o Ministério Público, a Procuradoria Regional Eleitoral, se manifesta como contas não prestadas, e a manifestação da CCIA pela desaprovação das contas. E, dada a singeleza dos fatos, eu destaco aqui apenas um ponto em cada um desses processos em que me convenceu pela desaprovação das contas e não pelas contas não prestadas. No caso do voto paradigma, que é o 907, o senhor Adilson Américo, há aqui como gravidade o fato de ter sido devolvidos do extrato bancário, dos cheques de campanha, em que não houve nenhuma justificativa, né? E aqui também doações indiretas registradas de 80 mil contra os doadores registrados 165 mil, então uma discrepância muito grave. Já no voto, no processo 987 de Mônica André da Silva, a ausência de contrato e recibo de pagamento e despesa com transporte, pessoal, cessão ou locação de veículo no montante de R$10 mil. Houve a prestação de serviço, mas não vieram aos autos o comprovante. E a ausência de extrato bancário definitivo, que por si só é motivo para a desaprovação das contas. No caso de Augusto César Delgado da Silva, que é o 935, despesa com locação de imóvel no valor de R$1.050, sem o respectivo contrato de locação, e ausência de extratos bancários de todo o período de campanha, que, como todos nós sabemos, é o motivo para a desaprovação das contas. E, por fim, Francisco Henrique Cardoso, que é o processo 1043, foram declaradas doações diretas realizadas por outros prestadores de contas, mas não registradas na prestação de contas do candidato. E, por esse motivo, me leva a julgar como contas desaprovadas, em dissonância com o parecer ministerial, que se manifestar como contas não prestadas. Está à disposição dos eminentes pares, como voto, senhora presidente. Eu consulto os eminentes pares se há voto divergente do eminente relator. De acordo. Estão todos de acordo, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas dos candidatos Adilson Américo Machado de Oliveira, Francisco Henrique Cardoso, Mônica Andréia da Silva, Augusto César Delgado da Silva, nos termos do voto do outro relator e em dissonância com o parecer ministerial. Também em bloco, pode, de Dr. Paulo César, da relatoria do Dr. Paulo César, 2.7 e 2.8 da pauta, o primeiro requerente Denilson Roberto Sodré de Oliveira e o segundo Rogério Rossetti Martins, ambos com parecer pela desaprovação das contas que estão mantidas, Dr. Paulo Sodré. Senhora presidente, nesse caso, em bloco, são dois processos e aqui houve a manifestação às diligências solicitadas e em dissonância com o parecer ministerial, eu estou aprovando com ressalva. O Ministério Público se manifestou pela desaprovação das contas e eu estou aprovando com ressalvas porque eu entendo que as irregularidades, uma vez manifestadas as partes, foram sanadas, né, merecendo apenas ressalva. No caso do Denilson Roberto Sodré de Oliveira, que não é meu parente, ou pelo menos não o conheço, né, é o processo 79688, as duas questões levantadas foi a não identificação do doador original, mas com jurisprudência dessa corte que isso, dado o valor, é irrelevante, e prestação de serviços contábeis e advogados não contabilizados, não é motivo para a desaprovação das contas, mas apenas ressalvas. E no caso do senhor Rogério Rossetti Martins, que é o processo 11.17.26, da mesma forma foram irregularidades mencionadas, ele apresentou os esclarecimentos, todas foram devidamente manifestadas por ele. A única coisa que é o descumprimento do prazo para abertura de conta bancária pelo candidato, de fato ele extrapolou, mas só falou em apenas um dia. Isso não é motivo para desaprovação e, portanto, eu estou aprovando com ressalvas nesses dois e o voto está à disposição dos eminentes pares, senhora presidente. Aprovação com ressalvas é o voto do eminente relator em dissonância do parecer. Há alguma divergência? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas dos candidatos Denilson Roberto Sodré de Oliveira e Rogério Rossetti Martins, nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer. Também em bloco do doutor Paulo César Sodré, 2.9 e 2.10. O primeiro requerente, Valcir Justino. O segundo requerente é Ana Clésia Ferreira Machado.
Ambos com parecer pela desaprovação. Mantida, doutor Paulo. Senhora Presidente, nesse caso eu estou votando em bloco e em consonância com o parecer ministerial pela desaprovação das contas. São contas singelas, mas com gravidades, com falhas graves. Noto que no processo de Valcir Justino houve despesas com combustíveis sem o registro de locação e cessão de veículos ou publicidade com carro de som e ausência de extrato bancário da conta de campanha. São gravidades, são falhas que são graves e não podem não pode ser considerado irrelevante, por isso desaprova essa conta. Em relação à Ana Clésia Ferreira Machado, houve aqui duas falhas graves que declararam doações diretas de outros prestadores, mas não registradas pelos doadores em suas prestações de contas, portanto não há como confiar na informação. E ainda, mais grave ainda, uma das contas abertas na campanha da candidata, ela não trouxe aos autos os extratos bancários, que não permite a análise da regularidade da prestação de contas. Por isso eu estou, com base nesses fatos relatados, votando pela desaprovação em sintonia em consonância com o Ministério Público. Eu consulto os membros se há, todos de acordo com o nobre relator, ou se há alguma divergência. De acordo. Não havendo divergência, o Tribunal por unanimidade desaprovou as contas do candidato Valcir Justino e Ana Clésia Ferreira Machado nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 94924, é o 2.12 da pauta, prestação de contas de candidato, deputado estadual, requerente Carlos Roberto de Albuquerque. Relator é o doutor Rodrigo Curvo. Vou antecipar, colhendo já o parecer escrito que seja declarado não prestadas e já ratificado com a palavra do doutor Rodrigo. Obrigado. Traz prestação de contas do candidato a deputado estadual Carlos Roberto de Albuquerque, relativo à eleição 2014. CCEA proporcionou a oportunidade de sanar as irregularidades. Intimado, o requerente não se manifestou. Parecer conclusivo pela desaprovação das contas e a dor da Procuradoria pela não prestação das contas dos candidatos. Esse é o relatório. O voto. Entre as irregularidades apontadas, a CCEA destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação pela desaprovação das contas. Doações diretas realizadas, mas não registradas na prestação de contas. Houve doações diretas realizadas por outros prestadores de contas ou diretórios municipais registrados a título de doações recebidas de pessoas jurídicas, sem declaração do doador originário. Tem aqui o quadro, o requerente não apresentou qualquer justificativo no que tange essa irregularidade. No entanto, os valores foram declarados e nos recibos constantes dos autos é possível constatar a posição do nome do doador originário, que, a meu ver, sana a irregularidade apontada pela CCEA. As doações foram efetuadas pelo comitê da chapa majoritária, José Pedro Gonçalves Táxi, e tratam de recursos em espécie e doações estimadas em dinheiro, referente a material gráfico utilizado na campanha, não havendo qualquer omissão de receita ou de despesa. Sim, em que pese a ausência de lançamento do doador originário no SPCE, que é o nosso sistema, tenho que as receitas constaram da prestação de contas, foram declaradas no recibo eleitoral, transitaram pela conta bancária que regulariza a impropriedade apontada. Segundo inconsistência, recibos preenchidos de maneira incompleta. Cito 2 recibos aqui com a sua numeração, um sem a data da emissão, o outro sem a assinatura do responsável sem a data da emissão. Mesmo após ser intimado a prestar esclarecimento quanto à irregularidade, o candidato quedou-se silente. No entanto, verificando os autos, constatei que o recibo citado no item B está devidamente assinado com data de emissão, restando pendente apenas o item A. A ausência da data da emissão é mera irregularidade formal, vez que, por se tratar de recurso em espécie que transitou por conta bancária, pode ser considerada a data de depósito na referida conta, que registro aqui que ocorreu no dia 26 de setembro de 2014. Assim, entendo que a irregularidade seja apenas a indicação de ressalva. Terceira inconsistência: doações recebidas e despesas contratadas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial, ocorrida em 2 de setembro, mas não informada à época. Vou pedir vênia para poupar a leitura, que esse ponto já foi amplamente apreciado aqui por esta corte e não enseja a desaprovação. O item 4, existência de gastos de campanha junto a pessoas jurídicas sem a emissão de notas fiscais. Tem aqui o apontamento de despesas contraídas junto a pessoas jurídicas, informada por meio de outros documentos. Consta aqui o recibo, registro que o requerente não se manifestou contra esse ponto. A existência de irregularidades que impedem essa justiça especializada fiscalizar as receitas e gastos de campanha configura vício que impõe
a desaprovação das contas. Conta despesas com combustíveis. Houve despesas realizadas com combustíveis no valor de R$ 560, porém não consta nos autos correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som. Não havendo qualquer esclarecimento por parte do prestador, a desaprovação das contas quanto a esse ponto também é medida que se impõe. Possíveis despesas de campanha, vou poupá-los da leitura porque é um entendimento já sedimentado nesta corte, e inconsistência na identificação das doações indiretas recebidas em confronto com as informações prestadas pelos doadores em suas prestações de contas. A CCEA aponta a divergência de informações prestadas pelo prestador e pelo doador em sua prestação de contas. Segue o quadro constando o doador e o beneficiário, os respectivos valores, e aqui cabe ressaltar que, novamente, o candidato nada esclareceu. No entanto, a documentação apresentada possibilita uma análise das contas, e digo isso apenas para justificar que, ainda que de forma precária, é o caso de se afastar o julgamento das contas como não prestadas, com a devida vênia do entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Concluo, pois, que as irregularidades apontadas pelo órgão técnico, CCIA, em seu conjunto, ensejam a desaprovação das contas, sobretudo em razão da omissão do prestador. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, desaprova as contas do requerente Carlos Roberto de Albuquerque. É como voto, senhora presidente. Consulta se há alguma divergência. Não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Carlos Roberto de Albuquerque, nos termos do voto do outro relator, em dissonância do parecer ministerial. Processo 2.13 da pauta. Prestação de contas do candidato, cargo de deputado federal, requerente Marcelo de Melo Costa. Do relator Dr. Rodrigo Curvo, e parecer para que seja declarado não prestadas. Ratificado com a palavra do Dr. Qual que é o número desse, senhora presidente? É o processo 88.514. Ah, tá, obrigado. Vou fazer a liberação aqui. Prestação de contas do candidato a deputado federal Marcelo de Melo Costa relativa à eleição 2014. Foi proporcionado ao candidato oportunidade de sanar irregularidades, deixou de se manifestar, parecer conclusivo pela desaprovação e a douta Procuradoria pela não prestação. Este é o relatório e o voto. Omissão quanto à entrega da primeira e segunda prestação de contas parciais, questão que, se me permitirem, também já sedimentada neste colegiado. Demais despesas de campanha, o candidato nada esclareceu sobre a condução de sua campanha. Despesas com água, energia elétrica, também já de conhecimento o entendimento desta corte quanto a esta inconsistência. Terceiro item, ausência do termo de doação de serviços advocatícios e contábeis. Também já é sedimentado o entendimento no sentido de que não se configura como despesa de campanha. Afasto, pois, a gravidade da presente irregularidade apontada pela CCIA e a indico apenas com ressalva. Por essas razões, concluo que as irregularidades apontadas não ensejam a desaprovação. Por essa razão, senhora presidente, estou aprovando com ressalvas as contas do requerente Marcelo de Melo Costa na esteira do que já tem sido decidido nessa casa. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas de Marcelo Melo Costa, nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer. 2.14 da pauta, processo 90.687, prestação de contas, requerente Adevair Batista Cabral, parecer pela desaprovação das contas já mantidas. Senhora Dr. presidente, Rodrigo. eu creio que esse daí foi retirado de pauta, não é esse? Não. 12? É o 2.14. Ah, não, foi retirado de pauta na sessão anterior, perdão. Vamos lá. Obrigado. Traz-se prestação de contas do candidato a deputado estadual Adevair Batista Cabral. As folhas 35 e 41, a CCIA, em análise preliminar, ponderou pela realização de diligências junto ao candidato, para que este complementasse as informações prestadas, bem como apresentasse esclarecimentos necessários ou ainda sanasse as falhas ali relacionadas. O requerente apresentou novos documentos, esclarecimentos e prestação de contas retificadora às folhas 53 e 151. Após a análise da documentação, a CCIA, em relatório conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas. Da mesma forma, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação. Este é o relatório. Sigo.
Inicialmente, importante frisar que os presentes autos foram encaminhados para inclusão em pauta ainda no biênio Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior em 4 de agosto de 2015. No entanto, foram retirados a pedido do candidato, sob a alegação de que não lhe havia sido oportunizado sanar as irregularidades. Pois bem, mesmo após intimado, o candidato nada manifestou. Dito isso, passo aos fatos registrados nos autos. As irregularidades apontadas pelo analista desta Justiça Especializada em análise preliminar foram várias e, após intimação, o candidato apresentou documentos e esclarecimentos. Após os esclarecimentos, as folhas 153 e 161, o analista da CCIA opinou pela desaprovação das contas, tendo em vista que as irregularidades estavam insanadas. No mesmo sentido, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, considerando como preponderante as seguintes irregularidades: a ausência de apresentação de recibo eleitoral no valor de R$ 5.000, lançado sob a rubrica Recursos Próprios. O candidato não apresentou recibo no valor de R$ 5.000, que seriam advindos de recursos próprios. A ausência de emissão de recibos eleitorais inviabiliza a fiscalização dessa Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas. Trago aqui julgado da lavra do Dr. Flávio Alexandre Martins Bertin, desta Corte, neste sentido. E a arrecadação de recursos sem emissão de recibo eleitoral e, também na parte destacada, a existência de irregularidades que impedem o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos de campanha configura vício que impõe a desaprovação das contas, conforme o artigo 33 da Lei 9.504, citando precedentes desta Corte. Ausências do certificado de registro e licenciamento de veículos e do termo de doação. Não foi apresentado o certificado de registro e licenciamento do veículo para comprovar a propriedade do bem em nome de Jefferson Soares da Silva, o doador. Além disso, o candidato não apresentou o termo de doação de mão de obra do citado doador no valor de R$ 600, irregularidade que permanece. No entanto, o valor da irregularidade é ínfimo frente ao valor total da prestação de contas, ensejando a aplicação do princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual, em relação a essa inconsistência, é o caso se indicar apenas como ressalva. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas. Sobre as omissões relativas às despesas, o candidato justificou que, aspas, o exíguo tempo para se manifestar sobre o relatório preliminar não foi possível para contactar todos os emitentes das notas fiscais ali apontadas, razão por que não foi possível concluir os esclarecimentos sobre todas elas, o que se fará no mais breve tempo possível. Fecho aspas. Segue abaixo a tabela com os dados omitidos na prestação de contas em confronto com as notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais. São muitas as omissões, estão declinadas no quadro que segue no voto. Entretanto, a justificativa do candidato nada esclarece, a irregularidade permanece e conduz à desaprovação das contas. 4. Irregularidades entre os dados dos fornecedores com os dados da Receita Federal. Conforme mostra o quadro abaixo, verifica-se que mesmo com as contas já retificadas, a irregularidade entre os dados dos fornecedores, prestadores de serviços constantes da prestação de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita não foram sanadas. E aqui o quadro constando todas essas irregularidades. Como se vê, os CPF anotados são inexistentes e o candidato sequer justificou tal irregularidade. Diante disso, entendo que a irregularidade apontada permanece. Irregularidades na movimentação financeira. Várias irregularidades foram detectadas na movimentação bancária, pois não registrou todas as despesas declaradas na prestação de contas. Vejamos. O cheque de número 850.448, no valor de R$ 407, não foi liquidado até 5 de novembro de 2014, dia que o candidato forneceu o extrato eletrônico à Justiça Eleitoral, bem como não há comprovação de que esse cheque não esteja em circulação, pois não foi juntado o original na prestação de contas. Resta uma dívida de campanha no montante de R$ 478,10. Trata-se da somatória do valor de R$ 407 referente ao cheque mencionado e do saldo negativo de R$ 71,10, vez que o total de despesas R$ 384.439,55 extrapolou o total de receita, R$ 384.368,45. E cito aqui a folha 61, onde consta o extrato da prestação de contas retificadora.
Assim, eminentes pares, concluo que as irregularidades apontadas em seu conjunto, aliadas à falta de esclarecimento válidos, maculam a prestação de contas e ensejam a sua desaprovação na esteira do relatório conclusivo da CCIA e também do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, de modo que desaprova as contas do requerente Adevair Batista Cabral. É como voto, senhora presidente. Eu consulto se há divergência. Não havendo, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Adevair Batista Cabral nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 2.15 da pauta, número 122.992, prestação de contas de candidato a deputado estadual, requerente Marco Aurélio Ribeiro Coelho Júnior. Doutor Rodrigo Curvo, parecer pela desaprovação, ratificado. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Prestação de contas do candidato a deputado estadual Marco Aurélio Ribeiro Coelho Júnior, relativa à eleição 2014. Parecer da CCIA proporcionou ao candidato oportunidade de sanar irregularidades. Intimado, o requerente apresentou justificativa, novos documentos e prestação de contas retificadora. CCIA apresentou parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas, por entender que as irregularidades e omissões detectadas comprometem a regularidade, e a douta Procuradoria emitiu parecer pela desaprovação das contas do candidato. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes como preponderantes para a manifestação: ausência de identificação do doador originário, recursos recebidos como de origem não identificada. Foi apontado o recebimento de origem não identificada no montante de R$ 1.500, contrariando o artigo 29 da resolução TSE. Ocorre, eminentes pares, aqui tentando contribuir para a celeridade da sessão, que tal irregularidade é aquela que consta o registro de sem situação cadastral. Entendimento desta Corte já no sentido de que tal irregularidade não conduz à desaprovação, até porque não compete ao candidato fazer essa retificação. Utilização de recursos não arrecadados ou sem o devido registro da despesa ou doação. Foi constatada a utilização de recursos que não transitaram pela conta corrente do candidato, ou seja, o colaborador doou diretamente à empresa que prestou o serviço ao candidato, sem a devida apresentação da identificação do doador originário. Tal doação foi no valor de R$ 633, nota fiscal 133,30, da empresa Gráfica Print Indústria Editora. Esse valor representa 5,75% do valor total da prestação de contas de R$ 11.000. Quanto a essa irregularidade, o candidato se resume a informar que consta a declaração do colaborador. No entanto, esta declaração não está nos autos. Se considerarmos que o valor da doação que originou a irregularidade representa 5,75% do valor total da prestação de contas, deve ocorrer a aprovação com ressalva, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Cito aqui também o entendimento desta Corte nesse sentido. Omissão de despesa na prestação de contas parcial. Deixou de registrar despesas que deveriam ser declaradas quando a apresentação da primeira parcial. Apresentou esclarecimento, alegando que tal irregularidade pode ter sido gerada em razão do preenchimento de notas com data anterior, o que incorreria apenas em erro material. Em que pese a justificativa apresentada pelo candidato não trazer maior esclarecimento a respeito do que de fato ocorreu, a irregularidade também não enseja a desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva. E aqui também julgado nesse sentido, que peço vênia para poupá-los da leitura, e consta registrado. De modo, eminentes pares, que concluo que as irregularidades apontadas, todas elas ensejam a aprovação com ressalva das contas, e é nesse sentido o voto, senhora presidente. Em dissonância, né? Em dissonância com o parecer ministerial. Alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas do candidato Marco Aurélio Ribeiro Coelho Júnior nos termos do voto do doutor relator e em dissonância parecer ministerial. Processo 97607 é o 2.16 da pauta, requerente Marinalva Marques de Souza, parecer pela desaprovação das contas, já mantido, e relator Dr. Rodrigo Curvo com a palavra. Prestação de contas a candidata a deputada estadual Marinalva Marques de Souza, eleição 2014. Foi proporcionado a candidata sanar as irregularidades, apresentou justificativas de prestação de contas retificadoras, parecer conclusivo pela desaprovação das contas, e a douta Procuradoria opinou pela desaprovação das contas. Já foi com a... Sim, eu só estou abrindo o voto aqui. Está fechado. Entre as irregularidades apontadas, a CCIA destacou as seguintes:
omissões relativas à apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais emitidos. Tal irregularidade contraria o artigo 40, parágrafo 1º, a linha B da resolução do TSE 23.406/2014, cujo texto está registrado. Após diligência, a candidata apresentou os recibos eleitorais emitidos. Contudo, no recibo de folha 36, não constou a assinatura do doador, atendendo em parte tal solicitação. Receitas estimáveis em dinheiro. A CCIA solicitou ao candidato que apresentasse os termos de doação de serviço e o documento equivalente das doações estimadas para sua campanha. A candidata apresentou justificativa, alegando ter apresentado os documentos anexos. No entanto, juntou apenas os recibos eleitorais, que tratam de diversas doações, tais como serviço advocatício, consultoria para prestação de contas e produção de vídeo. Quanto ao serviço advocatício de consultoria, tema amplamente debatido por esta Corte, há fato irregularidade, pois a despesa sequer deve ser considerada como gasto de campanha. No que tange às demais doações, trago julgado a lavra do eminente Dr. Ricardo Gomes de Almeida, no sentido de que o termo de doação pode suprir a ausência do recibo eleitoral, vez que os recursos não foram omitidos, julgado no mês de março, e onde consta que pode ser utilizado um documento para suprir o outro. Verifique-se que não foram ocultados na prestação de contas a origem do recurso questionado, o registro do valor e sua destinação, de modo que a finalidade primordial da prestação de contas restou atendida. Assim, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afasto a gravidade da presente irregularidade apontada pela CCIA e a indico apenas como ressalvas. O terceiro item, senhora presidente, recebimento de recurso de origem não identificado, mais uma vez, aquele registro de não constar a situação cadastral do doador, entendimento conjugado, inclusive relatado pela eminente presidente, desembargadora Maria Helena Gargalhone Pova, no sentido de que tal irregularidade não conduz à desaprovação das contas. E item 4, foram declaradas doações diretas recebidas de outros prestadores de contas ou diretórios municipais, mas não registradas pelos doadores em sua prestação de contas. Tal irregularidade, da mesma forma, a meu ver, é meramente formal, visto que o candidato não tem o poder de regularizar a declaração de despesas ou doações realizadas por terceiro, também julgamento desta Casa nesse sentido, de modo que concluo que as irregularidades apontadas não ensejam a desaprovação das contas, razão pela qual aprovo com ressalvas as contas da requerente Marinalva Marques de Souza em dissonância com o parecer ministerial. Alguma divergência? De O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata Marinalva Marques de Souza, dos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Julgamento em bloco a pedido do desembargador Luiz Ferreira é o 2.18, processo 100.387, e o 2.19, processo 117.529. O primeiro requerente Cristiano Smith Bernini e o segundo Túlio Marcos Casado da Silva. Ambos têm o mesmo parecer pela aprovação com ressalvas e já foi retificado o parecer. Transfiro a palavra ao eminente relator. Os dois, de fato, ao caso da Cristina Schmidt Bertini, o parecer, ela foi intimada para cumprir as exigências apontadas pela CCIA, junto ao esclarecimento, depois de nova análise, a auditoria contábil de sodalista o manifesto pela aprovação das contas. No mesmo sentido, foi a Procuradoria, e então, como a matéria de uma singeleza profunda, já vou logo para a parte final e posto isso com foco no artigo 52 da resolução TSE 23.406, 2014, em consonância com o parecer, julgo aprovado com ressalva a conta de campanha de Cristina Schmidt Bertini relativa às eleições de 2014. Então, voto de ambos. Esse é o dela, a Cristina. Do Túlio, é a mesma coisa também. Esclarecimentos foram prestados, a própria CCIA emitiu parecer... Não, nesse caso, a CCIA emitiu parecer pela desaprovação. Essa aqui é a divergência.
mas a Procuradoria sugeriu a aprovação de contas com ressalvas. E aí eu estou, em consonância com a Procuradoria, julgando aprovado com ressalvas contra de Túlio Marcos Casado da Silva. Com ressalva. Daquela outra foi sem ressalvas. Pois bem, então não podemos colher votos Não, em julgado conjunto. aprovado com ressalvas, tudo bem. Ambos com ressalva? Ambos com ressalva. Ah, ambos com ressalva em consonância com parecer. Há alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas contra os candidatos Túlio Marcos Casado da Silva e Cristiane Smith Bernini, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 110.087, 2.20 da pauta, prestação de contas de candidato, requerente Renata Rita Barros de Silva. Parecer pela desaprovação das contas, já ratificado, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. A situação factual é a mesma, foi intimada, juntou os esclarecimentos, enquanto resultados das folhas. No entanto, a CCIA opina pela desaprovação da contabilidade, mesma linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria. Todavia, eu ousei discordar dos dois órgãos acima nominados para dizer que as divergências entre os valores recebido e doação regularmente declarado pela candidata, registrado pelos doadores de suas prestações, deve ser tido formalmente confiáveis, uma vez que consta dos recibos. De igual modo, a omissão das informações das doações e despesas da prestação, de contas parciais, foi suplida já que os registros foram regularmente constados na prestação de conta final, da jurisprudência pacífica. E então, as inconsistências que sobraram, eu as dei por insuficiente a aprovação de uma decisão por desaprovação. E, posto isso, tendo sido possível aferir a real movimentação dos recursos arrecadados pela candidata, como asseverar linhas envolvidas, há de se reconhecer que as irregularidades apontadas, analisadas no conjunto da presente contabilidade, não têm a gravidade necessária para impor sua desaprovação, sendo suficiente apenas que se lhe perspegue a pecha de ressalva, razão pela qual, em dissonância com o parecer, julga aprovado com ressalva as contas de campanha de Renata Rita Barros de Silva, relativas à eleição de 2014. Todas essas afirmações estão acompanhadas do correspondente entendimento pretoriano. Portanto, em dissonância do parecer. Alguma divergência? O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva as contas da candidata Renata Rita Barros de Silva, nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Sim. Há uma matéria administrativa que é o tal feriado, do dia 8 de próximo agora, que nós estamos propensos e queremos ouvi-los a transferir para o dia 7 de dezembro, no segunda-feira, assim como já fez a Prefeitura, o Tribunal de Justiça e outros órgãos. Então, nós estaríamos antecipando o feriado dia 8 para o dia 7. E a sessão seria no dia 8. Todos de acordo? De acordo. E aproveitando para convidá-los ao bailão da Associação Mato Grossense dos Magistrados, que também foi transferido, né, Lídio? Para domingo, para poder curtir a merecida ressaca na feriado que se segue. Senhor presidente, nós temos uma questão que eu gostaria de apresentar, inclusive acho que não sei se o Felipe já falou com a senhora, com o vice-presidente, quanto à assinatura do termo junto àquela questão do ônibus da Ele estava me falando aqui, parece-me que é na terça-feira, né? Ele está nos cobrando, eles estão nos cobrando a posição e como Vossas Excelências têm a questão do Tribunal de Justiça à tarde. Na terça-feira já combinei com o Felipe e eu ia ver a agenda do desembargador como está. Terça dá para ir. Porque aí depois da sessão, até a sessão não é uma sessão muito longa, né? Na terça. Perfeito. E a gente faria isso, estão todos convidados. Nós vamos Então, lá, Felipe, você cuida disso para nós? Não, isso aí ficou, do Felipe, nós temos um grupo que a gente está se falando, ficou de após ver com Vossas Excelências a disponibilidade, nós iríamos marcar
cá. Né? Então, não sei, Felipe, o que seria melhor. 10h30, né? Mas seria lá? Você se lembra, você recorda se isso ficou pré-definido? Não? Isso a gente pode checar e pode ser, trazer aviso aos pode demais ser, membros, né? Ok, perfeito. Pois é, então. desembargador Luiz E Ferreira. com o convite que nós fôssemos lá, né, presidente? Não, vamos. Eu acho que sim. Eu acho que seria mais Cordial, eu acho, né? Mais cordial. mais Então já cordial. fica o pessoal Então fica combinado, marcado todo mundo que aqueles que convocado. quiserem nos acompanhar sejam Estão bem-vindos. convocados. E eu não poderia ir ao bailão porque estou de plantão de 8 até 19, com a sensibilidade que tem o tribunal, o Estado mesmo. Com a pós-cirurgia, né? Com a pós-cirurgiada, né? Muito obrigado a todos e declaro encerrada a presente sessão.